Oi, esse é o terceiro episódio dessa minissérie de Minecraft. E antes de eu enrolar muito, eu preciso trazer umas pequenas observações. Lembrando que eu tive que gravar sem falar, e eu estou falando depois, agora na edição, porque simplesmente da outra vez que eu tentei gravar, se eu ficasse mais ou menos uma hora gravando, simplesmente o arquivo quebrava. Eu até meio que postei no mural. Só que assim, pra não acontecer isso de novo, porque eu não quero perder nada, sabe? Eu quero que vocês consigam ver tudo que eu tô fazendo. Então eu achei melhor, tipo, coisas que não eram tão importantes eu gravar, assim, sem precisar falar, pra depois explicar por cima. As coisas que aconteceram na vila foi o seguinte, eu não lembro se eu tinha gravado, que eu vi um Enderman, tipo, eu olhei pra ele, e ele não me atacou porque eu tava dentro da casinha. Aí no dia seguinte que eu fui jogar, eu achei aquela pérola do Andy do lado da água. Eu acho que ele acabou morrendo ali. E também explodiu um creeper lá na vila. Bem na hora que eu saí da casinha. E eu achei pedra. Só que assim, eu tô planejando, no caso, eu estava fazendo já, uma casa como se fosse uma torre. Aí como eu planejava me manter aqui no deserto, eu fiz essa casinha improvisada, de terra mesmo, só coloquei minha cama, um baú, e fui pegando os blocos. Então, como isso ia levar muito tempo, porque eu tava pegando bloco marrom, eu não lembro o nome agora. São os terracota. Eu tava pegando eles, porque eu tava pensando, de primeiro caso, fazer uma casa flutuando. Só que eu teria que subir até ela, né? E aí, pra facilitar, como eu gostei das cores das terracota, eu tô fazendo como se fosse uma torre igual aquele farol que tem no mar. Ou então, aquele que acende, que tem tipo uma luz girando assim. Eu acho que é aquele lá do farol do mar. É que eu não lembro o nome. E aí, quando o Creeper explodiu, eu encontrei pedras. E assim, eu estou usando picareta de pedra. E para eu não precisar ficar voltando pra vila, eu trouxe diversas pedras já com as picaretas prontas praticamente. Porque como são montanhas aqui no deserto, provavelmente vai ter alguma parte interna que vai ter pedra. E aí, beleza, o que eu quero contar pra vocês é que já que eu queria facilitar meu caminho, que eu tava lá na vila, eu não queria procurar uma montanha por lá, para não demorar tanto. Então a ideia era pegar justo dali onde o Creeper explodiu, porque conforme ele explodiu o chão, apareceu umas pedras. E tinha uns bloquinhos de pedra aleatório lá na vila. Só que quando eu fui tentar pegar essas pedras, veio lava. Tipo, ainda bem que eu não estava muito lá embaixo. Praticamente um bloco para baixo. Porque eu não consegui pegar nenhuma. Acho que eu não peguei nem duas, porque eu quebrava uma pedra, era lava. E aí eu tô pensando assim, que se for pra explorar também, eu posso já cavucar lá por baixo da vila, apesar que eu vi um pedaço de montanha aberta lá próximo. Enfim, explicando a torre. No caso, eu tava pensando de fazer, sabe, estilo casa na árvore? Tava com a ideia de fazer mais ou menos assim, só que no caso a torre ser bem altona, ter a escada em volta dela e a casa ser lá em cima, porque aí, além de ser minha casa, é um ponto de referência. E eu também tô pensando em não fazer nada com a vila, tipo, não pegar nada deles, porque eu vou usar lá como se fosse uma farm de comida, porque aí, conforme eu vou conseguindo semente, eu também vou plantando lá. Então, eu até tô pensando também de organizar lá, porque tem bastante coisinha bagunçada, apesar que é bastante organizado lá. Eu quero arrumar o caminho pra ficar tudo bonitinho assim, porque eu não quero destruir lá, sabe? Tem então os gatos eu pretendo deixar lá, porque eu acho muito perigoso ter pet no tipo de construção que eu tô fazendo, porque apesar que eu tô fazendo escadinha tudo certinho, é meio arriscado e eu não quero fazer isso, né? Essa era a situação atual do meu baú, né? No caso ali do peixe, eu consegui pegar ele na picareta mesmo. E o laço é porque veio aquele carinha que faz troca, que ele geralmente anda com duas lhamas, e acabou uma delas escapando, aí eu peguei o laço pra mim. Outra coisa também é que eu consegui pólvora, porque eu consegui matar um creeper, quando eu consegui achar carvão. E aí eu queria mostrar desde o início eu fazendo essa torre, né? Como é que eu formulei ela. Então eu vou deixar aceleradinho o vídeo, pra vocês meio que ter uma noção
de como foi o planejamento dela, apesar que eu fiz rapidinho, sabe? Eu não tava de fato planejando algo. Só foi assim, achei bonito, vai ser assim. Lembrando que eu tô fazendo tudo no survival, né? Por isso que eu tô querendo deixar claro, eu tô gravando tudo certinho. Pra poder mostrar que eu realmente, assim, fiz. Eu não fui lá, tipo, mudei pro criativo, pegar uma coisa importante e fingir que nada aconteceu. Ali, não sei se já tá dando pra ver bem, mas eu não queria que fosse muito quadrado. Então eu fui meio que fazendo semelhante a um círculo, não exatamente. Porque eu fiz, tipo, 2 dobrinhas e 3 reto. E aí, na hora que eu fui fazer, eu percebi que a contagem deu errado, porque eu tava fazendo automático, então eu consertei. Aí, a plataforma, ela ficou mais ou menos desse jeito. Então, agora, era só subir o muro. Deixar claro que se em algum momento eu caísse dessa torre, caso ela tivesse grandona e eu simplesmente perdesse todas as vidas, eu não ia me importar de voltar do zero, né, ali de XP. Porque assim é uma coisa que eu não ligo muito. Eu só não queria perder meus itens caso algum bicho me matasse. Então, por isso que eu deixei a casinha ali perto e a escada por fora. Porque eu não tinha uma noção do que eu realmente iria fazer ali dentro. Porque o meu foco era só a casa lá em cima. Então, tipo, talvez teria uma escada ali dentro. Eu não tinha uma certeza do que eu iria fazer ali dentro. Só que, conforme foi crescendo, foi um pouquinho preocupante, porque toda hora eu ia ter que ficar quebrando bloco caso eu caísse lá dentro para poder sair. E eu não tinha feito porta nem nada para já começar a enfeitar. Bom, pelo que eu me lembro, eu comecei a fazer a torre toda de terracota marrom e as escadas era terracota amarela e essa que parece um laranjadinho, só que ela é um marrom também. Só que o nome dela é só terracota no caso. E aí eu estava planejando de fazer a casa de terracota rosa. Só que eu vi lá que eu precisaria de acho que 8 ou 9 blocos de terracota, mais a cor rosa. Porque geralmente quando eu encontrava a vila, sempre tem uma casinha rosa. E eu achava muito bonita, eu queria muito fazer uma casinha nesse tom, clarinho. Só que eu não tinha aqueles blocos, então eu acabava destruindo a casinha. Então nesse caso eu não preciso fazer isso, porque eu tenho diversas montanhas de terracotas. Eu vou precisar encontrar flores rosas ou fazer rosa corante, alguma coisa assim. Eu sinceramente não sei se vocês gostariam caso eu conseguisse gravar assim essa torre desde o início até o final dela. Tudo certinho, assim, às vezes até editado, mas do zero. Porque é muito devagar o processo, sabe? Então eu acho que mesmo se eu pudesse, sabe, gravar sem ter o problema do meu editor, eu provavelmente cortaria ou então deixaria um pouquinho mais rápido. Porque seria muito legal se desse pra ver, que nem quando colocam em terceira pessoa, mas no caso ali eu não consigo controlar o bonequinho em terceira pessoa. Eu não sei me organizar. Então, assim, ficou tudo em primeira pessoa mesmo, e eu acho que isso não tem problema. E era nesse caso aí, tipo, era só escurecer que eu voltava pra cama. Era super rápido e prático. Tá, mas olha um pouco depois de construído. Eu tava ficando uma gracinha. Porque assim, eu não tava colocando fé. Que eu achei que não ia ficar bom, porque apesar que tava no início, né, e eu já tava querendo finalizar de uma vez, isso vai levar muito tempo. Ela tá um pouquinho alta, eu fiz ela de andares, só que assim, não tá nem perto do que eu quero ela muito alta. Eu não sei se eu pretendo fazer outra torre, mas eu já estou com novas ideias do que eu pretendo fazer com ela. Acho que, sinceramente, as escadas vão acabar sendo só de enfeite, porque eu não me dava muito bem subindo nelas. E eu até acabei caindo. Foi até bom que eu conseguiria mostrar de lá de baixo pra cima, pra poder mostrar pra vocês como que tava ficando. E, tipo, olha o tanto de coração que eu perdi caindo. E nem tava altinha ainda, sabe? Tava uma coisa básica. Bom, a partir do momento que eu vi que já tava grandinha, eu simplesmente resolvi tapar ali, ficou 3 blocos de altura. Eu destruí aquela casinha de terra, né, e trouxe as coisas pra cá. E aí eu resolvi deixar como se fosse minha casinha, porque já tava dando muito trabalhão eu ter que ficar subindo e descendo montanha, porque tinha hora que eu acabava pulando em falso e eu perdi algumas vidas. E eu poderia acabar morrendo nessa brincadeira. Então, para facilitar meu caminho,
eu simplesmente só trouxe as coisas pra cá, já que ia ser minha casa. E é isso. Fora que também foi um grande investimento eu fazer esse lugar, porque com o teto ficava meu novo chão. Aí eu conseguiria continuar o caminho sem precisar necessariamente subir a escada pro lado de fora, porque tava tendo muita chance de eu cair. E era muito mais tranquilo. Aí acabou que no final das contas, a cada 3 blocos, eu fazia como se fosse um andar novo. Aí eu deixei uma das portas como se fosse uma janelinha, que nem tá ali, porque aquela parte de baixo tava muito escura. E de dia ainda, tá? Por causa do teto que eu fiz. E como eu não tinha tocha nem nada, né? Porque eu não tinha pegado carvão ainda, eu tinha que me virar, né? Pra não ter bicho por ali perto. Porque eu não podia nem pensar de ter um creeper por ali, né? Eu não quero perder minhas coisas. Eu estava com bastante bloco. Poderia tranquilamente continuar o meu trabalho da construção da casinha enquanto estava de noite. Porém, a chance de uma caveira me acertar ou então a aranha vir até mim era muito grande, porque querendo ou não, eu não fiz ela exatamente no topo da montanha, porque era ali no topo que eu estava retirando os blocos que eu estava usando. Então, a minha pretensão é dela fazer parte ali do topo, só que sem ser exatamente aquele finalzinho redondo. Não sei se dá para compreender. Porém, pelo fato de que eu estaria apenas com a luz noturna da lua, me daria muito trabalho. E eu não queria mexer com bicho agora. Pelo menos agora não, deixa pra caverna. Então, toda vez eu acabava tendo que voltar para dormir, mas era muito mais fácil do que eu descer a montanha toda e ir na casinha de terra, que era muito longe. Apesar que era bem pertinho, por sinal. E ali, como dá pra ver, eu fiz 3 blocos, que era no caso a escada. E ali eu já ia fazendo outro teto. Conforme a torre foi ficando alta, eu consegui achar essa parte aberta. É que ali não dá pra ver direitinho. Só que aí eu estava pegando os blocos de carvão e eu vi que anoiteceu. E ao invés de eu voltar pra casa, eu preferi ficar ali. Até então eu meio que sem querer tentei tirar ouro com a picareta de pedra, que acabou não me dando ouro, apesar que eu comecei a pensar que talvez possa ser uma boa decoração, já que lá tem tons bastante fortes e aí ficou o ouro para trás, porque eu não tenho o ferro. E aí foi dali que eu consegui matar um creeper e pegar a pólvora, porque eu tava bem protegida, então tava tranquilo. E aí eu achei até uma boa, porque quando eu não quiser ficar construindo a torre, eu já posso vir aqui atrás de coisas pra mim, porque é pertinho, sabe? Era só descer um pouquinho na lateral. Obviamente, graças ao carvão que eu peguei, eu não pensei em assar carne nenhuma. Era pra fazer tocha. E no momento eu não sabia muito bem como decorar, porque eu queria decorar de fato com as lanternas, porque tocha eu quero usar dentro das cavernas. Só que como era a única coisa que eu tinha, então eu acabei deixando ali. Mas é algo que eu pretendo usar para outra coisa. E a essa altura, contando os 3 blocos que eu estava fazendo cada andar, a torre já está mais ou menos com uns 4 andares. E no final das contas eu acabei mudando a cor das escadas para terracota vermelha, porque eu achei muito bonito, sabe? Eu tô querendo fazer um pequeno diferencial tanto por dentro, tanto por fora para ser chamativa. E assim, eu espero muito que vocês gostem do que eu estou tentando fazer, porque eu nunca fiz uma torre na minha vida, né? No Minecraft. E assim, eu espero poder trazer mais detalhes, deixar tudo bem mais feitinho conforme eu estiver no alcance. E eu espero que compreendam no porquê eu fiz o vídeo desse jeito. Talvez não tenha dado para ver certinho como tá a casa, mas eu pretendo gravar com mais cuidado para mostrar tudo que tem nela e também se já dá para ver ela através de certa distância da montanha, porque ainda tem alguns lugares que é mais alto que ela, então dependendo para onde for eu posso não achar. E aí eu tô pensando nisso também para não me perder. Isso, na verdade, foi mais um resumo para poder explicar o que aconteceu, porque eu queria poder mostrar de fato em tempo real tudo bonitinho, mas para deixar vocês por dentro do que eu estava aprontando, porque eu não queria perder nenhum arquivo e a única forma que eu achei foi gravando aos pouquinhos para não perder nada.